Vamos começar pelo básico. Afinal, o que é a sociedade? O que é o social? Alguém se arrisca? De tudo que vocês já viram até agora, o que vocês acham que é a sociedade? O que é o social? Comunidade. Quem? Aonde? Comunidade, um grupo Comunidade. de pessoas. Uma comunidade. Quem mais chuta? Hã? Conversação, conversa. Perfeito. O que mais? Um conjunto de relações entre indivíduos. Somos nós. Tem um monte de definições, né? Mas aqui a gente vai para a definição básica. Vamos lá no dicionário e é o seguinte: uma sociedade é um agrupamento de seres que vivem em estado gregário. Ou seja, nós vivemos em bando. Não tem jeito, nós somos sociais. Nós não somos uma espécie que vive isoladamente. A gente vive junto. Tanto é que quando... eu me lembro agora, eu já estou velha, já não saio mais, coisa e tal, mas quando eu era jovem, pô, o barato era ir num lugar que tivesse muita gente, né? Ninguém ia para o boteco que não tinha ninguém. Ou dançar com uma danceteria que tinha meia dúzia, não tinha graça. A graça era ter aquele monte de gente. Então a gente é gregário, não tem jeito. E o social, na verdade, ele é um fenômeno. É um fenômeno que acontece na sociedade. E como disse o Bruno Latour, ele está diluído em todos os lugares e ao mesmo tempo em nenhum lugar. E aí uma coisa muito interessante, que o social deixa traços, deixa rastros. Então isso que está acontecendo com a gente neste exato momento é um social. E vão ficar disso um monte de traços na memória de cada um de nós, com documentos e coisas que a gente vai escrever na rede sobre isso e etc. Então vai deixar um monte de rastros. Análise de redes sociais tem a ver com ir atrás desses rastros e ver que estruturas eles formam, digamos assim. É uma espécie de arqueologia, porque quando a gente fala em analisar alguma coisa, os dados que a gente pega para análise são sempre dados antigos, principalmente quando a gente vai ao banco de dados. Então, um processo meio arqueológico, aqui exagerei, né? Mas de busca de dados e de compreensão dos fenômenos sociais que aconteceram naquele determinado grupo. Já dizia Gabriel Tarde, na década de 1960, que o social não é um domínio de realidade, mas um princípio de conexões. Então, o social é a dinâmica, é o fenômeno que acontece quando duas pessoas conversam, digamos assim, uma com a outra. Se a gente fosse traduzir essa ideia num gráfico, a gente chegaria em alguma coisa parecida com essa. Temos aqui a sociedade humana, 6 bilhões de seres humanos, 7, na verdade. E o que nos mantém todos juntos é a troca de informações. A informação que flui entre um ser humano ou outro. Cada um com o seu jeito, com a sua personalidade, com o seu ponto no espaço-tempo, mas apesar disso, somos todos redondos, eu diria assim. Somos redondos porque todos nós processamos informação, geramos conhecimento em função desse processamento de informação, nos adaptamos e evoluímos. Isso é comum a todos nós. E aqui é um gráfico típico
da complexidade, da teoria da complexidade, que representa a emergência. Então, da interação entre os indivíduos no planeta inteiro, emerge esse todo que a gente chama de sociedade humana, que é a rede-mãe, que por sua vez influencia cada um dos indivíduos aqui embaixo. Então, uma via de mão dupla. É importante olhar o geral e é importante olhar aqui as microinterações que ocorrem entre os indivíduos. Quando a gente fala numa cidade, é a mesma coisa. Ora, o que é uma cidade? São pessoas que se relacionam entre si, que moram num determinado espaço geográfico. Isso é uma cidade. Se convencionou chamar de uma cidade. O outro aspecto, uma cidade, o que é? Você tem instituições públicas, instituições privadas e as organizações de terceiro setor. E as pessoas estão numa ou estão noutra. Você pode olhar por ali, quando você fala a prefeitura. Ora, o que é a prefeitura? É um prédio? É um endereço? Ou são as pessoas que trabalham na prefeitura? Quando a gente fala a IBM lá em São Paulo, a IBM fica na rua Tutóia, todo mundo conhece aquele prédio da IBM, um pretão lá. E aí todo mundo, onde é a IBM? Lá na Tutóia. Sim, se você tirar as pessoas de dentro do prédio e colocar no outro lugar, para onde vai a IBM? Está lá no prédio? Não, a IBM é uma rede de pessoas. Ou qualquer tipo de empresa é uma rede de pessoas. A gente está falando de rede de pessoas. Numa rede, a função de cada componente, ou a função de cada um de nós, é transformar e ser transformado. Então a gente transforma quando qualquer um entra em contato com a gente e a gente é transformado também. Então a informação flui, cada um pega a informação, processa essa informação, transforma em conhecimento, e a informação, esse conhecimento volta para a rede novamente como informação, e é desse fluxo contínuo que emerge tudo. Como está todo mundo conectado, qualquer impacto ou qualquer coisa que aconteça na rede reverbera. Mas a reverberação nunca é uniforme. Vai depender do estado de cada pessoa e da forma como as pessoas estão relacionadas. E aí é muito interessante porque, vejam, se eu recebo uma informação hoje, que eu estou em estado calmo, etc e tal, eu processo de uma forma. Se eu recebo informação quando eu estou em estado estressado, coisa e tal, a minha compreensão dessa informação vai ser completamente diferente. Então eu nunca posso garantir que a minha informação vai trafegar da forma como eu achava que devia. Conhece aquela história, a informação sofre decoerência, quando ela salta de um nodo para outro. Falando em português mais claro, todo mundo já ouviu falar de telefone sem fio. Esse joguinho demonstra bem a história da decoerência da informação. Então, eu solto uma informação aqui, eu digo carroça. E aí cada um vai imaginar um tipo de carroça diferente, de acordo com o seu banco de dados. Então, a fluição da informação da rede, ela é influenciada pelo estado de cada nodo, pelo estado dos indivíduos. Nunca é uniforme e você... Nunca é uniforme e é muito difícil de prever que tipo de informação vai ou não reverberar na rede e se tornar um novo esquemata. A gente vai ver isso mais adiante. Cada nodo, a gente não se conecta aleatoriamente. Nossa conexão não é aleatória com as pessoas.
A gente escolhe as pessoas com as quais a gente quer trocar informação, com as quais a gente quer compartilhar. Então, você se aproxima, isso não quer dizer que eventualmente você encontre uma pessoa que nunca tinha pensado em encontrar, enfim, mas você de qualquer forma faz a opção de trocar informação com aquela pessoa. Então, isso não é aleatório, existe intenção por trás de cada nodo. É essa a intenção que acaba criando a rede. Bom, cada um de nós processa a informação de acordo com a sua experiência. Então, a informação que para um vai ser muito boa, para outro vai ser mais ou menos, para o outro vai ser neutro e para o quarto vai ser completamente horrível. O cara não queria ter entrado com essa informação. Então, qualquer tipo de qualificação que a gente possa fazer em cima disso depende da pessoa que está pensando essa informação. Eu procurei colocar aqui embaixo, essa apresentação vai estar disponível para todos na Escola de Redes. Em cada slide eu procurei colocar os pesquisadores que pelo menos falam sobre o tema para que vocês possam ir atrás depois se interessarem. Todos. Não é para rijar, peraí. Bom, falando em nodo, creio que a pergunta mais fundamental que pode existir, na minha opinião, é o que é ou qual é a estrutura da realidade. O que vocês acham disso? Conversem comigo. É difícil a pergunta? Muito? O que é a realidade? O que é? Realidade é uma visão que cada um tem. Realidade é uma visão que cada um tem. Olha, uma ótima definição. Tem mais? Hã? É um conjunto de percepções do coletivo, convenções da percepção do coletivo. O pessoal estava falando aqui, para quem não ouviu, que a realidade é coletiva, que é um conjunto das percepções do coletivo. Bacana, é tudo isso mesmo. Hã? É construída. É o quê? É construída dinamicamente e é tudo isso mesmo, né? Mas olha só. Hã? Percebida individualmente. Certamente, olha aí, todo esse conjunto. Agora, só uma curiosidade. Se a gente for ao dicionário e procurar o significado da palavra realidade, a gente vai encontrar que é um sinônimo de pouco uso da palavra realeza. Olha só que interessante. Então, o que a gente hoje chama de realidade, que é o mundo que nos envolve, né? Aquilo que nos cerca, vem daquela época em que o rei se comunicava com a população como pregavam os éditos, né? Com uma série de normas, e aí o pessoal falava assim, não, é real, ou seja, é real, você agora tem que fazer isso ou fazer aquilo. E daí vem essa ideia de realidade, que é real. Até hoje continua mais ou menos igual, né? Porque a gente diz, a realidade que a gente vive, esse mundo cheio de normas, cheio de problemas, etc e tal. Bom, tem uma coisa que eu chamo de limite do concebível. Esse limite do concebível tem a ver com a capacidade que a gente tem de apreender o novo. Eu me lembro quando eu era estudante, 30 anos atrás, eu tinha lançado aquelas máquinas de Coca-Cola que saíam aquelas garrafas. E aí eu estava com uma pessoa que trabalhava com a minha mãe, e ela olhou aquilo, ela nunca tinha visto aquela máquina na vida,
E ela ficou assim espantada, ela, olha que negócio interessante, como é que funciona isso? E aí na época eu estava cursando lá engenharia e eu entrei lá numa explicação toda técnica, que tinha lá um servomotor e coisa e tal, e a pessoa ficou olhando pra minha cara assim, aí falou assim, por que não põe um anãozinho aí dentro e ele dá as garrafas de Coca-Cola? Aí eu olhei para ela e falei, é uma alternativa, né? Mas é aquela história do limite do concebível. Quer dizer, a solução dela estava ruim, estava incorreta? Não, dentro daquele limite que ela podia compreender, ela deu uma solução. Eu dei outra solução porque, né, eu tinha um pouco mais de conhecimento, mas a solução dela funcionava também, como funcionava a minha. Então tem aí um limite do concebível. E é por isso, quando a gente fala, e o Augusto vem com toda essa conversa que eu acho fantástica, e é isso mesmo, de queda de hierarquias e multiliderança, essa coisa toda, é um negócio extremamente complicado para a gente compreender isso. Por quê? Nós estamos há milênios acostumados, desde pequenos, a sermos liderados por alguém. Então, quando a gente é pequeno, é pai e mãe. Quando a gente cresce um pouco, aí, pai, mãe, professor, vai aumentando o bando de cacique na vida da gente. Vai pai, mãe, professor, aí vai ser pai, mãe, professor, o prefeito da cidade, o governador do estado, o presidente do país. Ou seja, alguém está sempre na liderança. E como é que a gente vai conceber um mundo diferente desses? Um mundo em que, não precisa liderança. É muito complicado. Diga. Eu queria te falar um negócio, voltando na máquina da Coca-Cola, a minha concepção, assim, dos estudos, realidade se dá em vários níveis, né? Então, são vários níveis de concepção da realidade. O concebível é muito bem colocado. Porque se você tivesse falado para ela, é só colocar a moeda que a garrafa cai aqui, vocês duas teriam falado no mesmo nível de linguagem, saindo na mesma realidade. Aí você foi para o realismo técnico e ela viajou e partiu para o realismo fantástico. Mas era tudo realidade. Cada uma de nós criando a sua, né? Isso que é importante mesmo perceber. Bacana essa sua observação. Diga. Pode, né, ser educado na vida, e aí chegar a ponto de não ter violência. Acho que se você pegar um adolescente e der para ele a utopia do Thomas More e a desobediência sempre durou, já começa a ver a cabeça do menino. Ou da menina na minha. Olha, você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que mais dois slides à frente a gente vai falar disso que você estava falando. Exatamente disso. E aí eu não resisto, eu vou falar um pouquinho de como é que é o funcionamento do cérebro humano, porque eu acho que é extremamente importante essa visão. Agora vocês podem rir. Dizem que o cérebro humano funciona mais ou menos assim, é só para vocês acordarem. Eu tenho certeza que todo mundo vai acordar agora. Daqui para frente ninguém dorme. Bom, voltando ao sério, a gente imagina que o cérebro está aqui, né? Mas na verdade nós somos cérebros ambulantes. Pô, olha só, todo o nosso corpo é um sensor ambulante. Todos nós somos feitos para processar informação. A gente recebe informação por todos os poros, de todas as formas. E durante todo o tempo, a nossa vida nada mais é do que processamento contínuo de informações. Que informações?
todo tipo de informações que vocês possam imaginar. Até informações que a gente não imagina que está processando, até as informações que a gente processa conscientemente. Bom, segundo esse Paul MacLean, o cérebro humano se desenvolveu em 3 estágios. No primeiro estágio, a parte aqui do cérebro que é conhecida como cérebro reptiliano, que é a parte que regula todas as nossas funções vitais, respiração, circulação sanguínea, etc. e tal. E aí era interessante porque neste momento da evolução, os animais não tinham memória. Então, se um bicho comesse alguma coisa que fizesse mal a ele naquele dia, e dali a 3 dias visse de novo aquela coisa, ele ia lá, comia de novo e passava mal de novo. Aí, com o tempo, se desenvolveu essa parte intermediária em cima desse córtex, que é conhecida como sistema límbico. E com o sistema límbico, a gente começou a ser capaz de memorizar. E com a memória, veio junto as emoções. Então, vejam, se eu como alguma coisa que me faz mal hoje, no dia seguinte eu não vou comer, porque eu tenho a memória de que me fez mal. Mais alguns milhares de anos e se desenvolveu essa parte externa do nosso cérebro, que é o goro cinzento, que é o neocórtex, que é a parte do cérebro que nos dá a capacidade de pensamento abstrato, de criatividade e etc. e tal, e que é extremamente desenvolvida no ser humano, muito mais do que nos mamíferos. Então a gente desenvolveu nos outros mamíferos, a gente desenvolveu essa parte de neocórtex e é o que de fato nos torna humanos. Essa capacidade de fazer arte, de fazer ciência e etc. e tal, vem porque a gente tem essa parte do cérebro. Só para vocês terem uma ideia, esse não é o único tipo de neurônio, tá? É um deles, o mais comumente encontrado aqui no cérebro mesmo. Então, cada um de nós tem 100 bilhões de neurônios. É muito neurônio. É muito neurônio. 100 bilhões de neurônios e todos eles conectados entre si. Bom, mais ou menos. Isso é que é muito interessante, gente. A realidade... Vocês já pararam para se perguntar como é que a gente percebe a luz? Porque o nosso cérebro está dentro dessa caixa e aqui dentro é tudo escuro. Então, na verdade, existe luz ou o nosso cérebro é que nos dá a ilusão ou cria a realidade da luz? Bem, o mais estranho ainda é o seguinte: parece que a realidade acontece aqui, nessa fenda sináptica. Então, como é que um neurônio se liga ao outro? Através de substâncias químicas que provocam literalmente faíscas da quantidade de 0,4 volts, e quando a gente está pensando, o nosso cérebro vai acendendo. É uma grande loucura isso. Ele vai acendendo as partes que estão sendo usadas, os neurônios se conectam, rola lá um monte de neurotransmissores, isso dá uma faísca e o cérebro fica aceso. E é interessante porque a sabedoria popular sempre diz: acabei de ter uma luz, acabei de ter uma ideia. Pô, literalmente, a gente teve uma luz mesmo, né? Literalmente, o cérebro acendeu. Bem, um único neurônio se conecta, ou pode se conectar, até 100 mil outros. Isso é uma grande loucura. É óbvio que a gente não usa ou não utiliza toda a nossa capacidade conectiva.
Se a gente utilizasse, eu não sei exatamente o que nós seríamos. Super-humanos, deuses, super-humanos, lá sei eu, né? Que tipo de coisa iria acontecer. Mas o caso é que nós não realizamos todas as conexões possíveis no nosso cérebro. Quando é que essas conexões acontecem? Quando a gente aprende algo novo. Quando a gente aprende algo novo, novas conexões são criadas. As coisas que a gente já sabe, tipo andar, ninguém mais pensa para andar, né? Então, isso é passado para a parte posterior do cérebro. Essas conexões são recobertas com mielina, acho que é esse o nome, e aí você já não pensa mais, que aquilo já está totalmente solidificado no teu cérebro. É um conhecimento que você nunca mais vai perder, como nadar. Agora, o novo acontece aqui, na parte frontal. Quando a gente está aprendendo alguma coisa que a gente não conhece, que é algo novo, a nossa parte frontal aqui do cérebro entra numa atividade brutal. E assim fica até que a gente aprende isso de tal forma que você não pensa mais para fazer, você simplesmente faz. Isso é o primeiro mapeamento de um cérebro humano, foi feito em 2008, por falar em redes. O cérebro, uma rede total, né? Vocês viram? Eu não confio muito nisso não, sabe? Não, eu digo, eu não confio muito. Eu acho estranho porque eles metem lá um monte de substância no cérebro para fazer esse tipo de medição. Aqui no caso parece que eles seguiram as moléculas de água. Ok, parece que eles não enfiaram nenhum tipo de substância. Mas eu acho muito estranho enfiar um tipo de substância para fazer o cérebro acender. Para fazer o cérebro... Alô? Alô? É para mim não? Para fazer o cérebro acender e dizer que isso daí não impacta no que está acontecendo na dinâmica cerebral. Não sei, acho esquisito. Mas enfim. Aqui, Rafael, aquilo que você estava falando. Não sei se vocês sabem, mas crescer emburrece. Literalmente emburrece. Uma criança de 1 ano, ela tem o dobro de sinapses do que o cérebro de um adulto, para a mesma quantidade de neurônios. Então, é aquilo que o Rafael estava falando. Se você der para um adolescente, ou nem para o adolescente começa a perder sinapses, mas para uma criança ela está aberta a tudo. Ela está, literalmente, tudo é possível. Olha aqui, idade, 5 anos, pessoas testadas, 1.600, pessoas altamente criativas, 98%, crianças de 5 anos. 10 anos, a criatividade desce para 30, 15 anos. Chega a 12%. Até esqueci de falar no meio da brincadeira, mas é o seguinte: na adolescência a gente começa a perder massa cinzenta. É por isso que o adolescente vai ficando chato, né? Toda aquela graça, aquela festa que a criança fazia, que tudo era divertido, tudo é festa. Aí quando a gente vai perdendo massa cinzenta, a gente perde lá todas as conexões que a gente nunca usou. E aí a gente vai ficando chato, né? Que é aquela chatice da adolescência. Não é mais aquele mundo infantil onde tudo era possível, também não é esse outro mundo que eu não consigo entender, e o cara fica lá no meio, até a gente se achar, leva lá alguns anos, uns 5, 6. Bom, então o que acontece aqui? A cada ano, a gente vai formando extensas redes neurais que vão contendo todas as nossas experiências, né? Aquilo que a gente vivenciou durante a vida. E é isso que vai formando o eu, né? Aquilo, a nossa identidade,
aquilo que nos torna um indivíduo diferente. Quem é Santo Mary? Quem é que só acredita nas coisas que vê? Isso é muito comum de ouvir, né? Só creio naquilo que vejo. Aquilo que eu vejo eu não consigo negar que eu vi. Eu vi. Bom, como é que a gente vê? Isso é muito interessante, gente. Quando a gente olha alguma coisa, cada parte de informação daquela coisa entra no cérebro por um canal diferente. Então, um canal leva um segmento de curvas, o outro canal leva informação sobre a cor, o terceiro canal leva, sei lá o que, contornos. Aí o que acontece? Todas essas informações são postas juntas aqui na parte posterior do cérebro, no centro da visão. E aí o que o cérebro faz? Ele preenche as informações que ele não tem. Logo, a gente infere a realidade, literalmente. E o cérebro preenche as informações que ele não tem com as informações que nós temos. Por isso é que tem a tal da ilusão de ótica. Você olha uma coisa e fala assim, pô, um negócio esquisito, porque a informação que você tem internamente não está batendo com aquilo que está lá fora. Esse tipo de coisas acontece com todos os sentidos. A visão, a audição, o paladar, tudo funciona dessa forma. Então, durante todo o tempo, a gente está inferindo a realidade, literalmente criando a realidade. E cada um criando a realidade de acordo com o seu banco de experiências. E todo mundo brigando, dizendo assim, não, o que eu estou vendo é o certo. Não, o certo é o meu, o certo é aquele. Tá todo mundo completamente certo, mas particularmente certo, e não globalmente certo, digamos assim. O cérebro é modelado por experiências. Gente, a gente devia começar a fazer neuróbica, menos aeróbicas e mais neuróbicas. Essa que é a grande verdade. Que tal um tanto de cada? Mas da mesma forma como a gente trabalha a musculatura do corpo, a gente não, né? Os outros trabalham a musculatura do corpo. Trabalhar o cérebro e toda a nossa capacidade cognitiva, eu diria que é essencial. Como é que a gente faz isso? Toda vez que você está lidando com coisas novas, com situações novas. É por isso que ler é tremendamente importante. Você sempre lê alguma coisa que você não conhece, aí você cria novas conexões. Mudar o caminho para ir para casa todos os dias, em vez de ir pelo mesmo caminho sempre, ir por um outro caminho, etc. e tal. Ou seja, tem coisas. E o que é mais importante, a gente ajusta durante todo o tempo a realidade, aquilo que a gente tem internamente. Então, durante todo o tempo, a gente interpreta a realidade de acordo com aquilo que a gente tem dentro, que a gente tem em memória, digamos assim. Por falar em memória, por que a gente nunca esquece a data do casamento, o nascimento de um filho? Vocês fazem ideia, não? Exato. Porque quanto maior a emoção envolvida em dado evento, mais firme é o registro da memória. Memória e emoção estão completamente ligados uma à outra. Agora, cada vez que a gente se lembra desse acontecimento, a gente lembra de forma diferente. Nunca é igual ao original. Porque quando a gente lembra, isso significa que já aconteceram um monte de coisas nas nossas vidas depois desse evento.
E mesmo o evento passado vai sofrer interferência de todas essas coisas, a gente já não vai lembrar igual. Então, literalmente, o que eu queria dizer com isso é que a gente a cada instante cria a realidade. Literalmente, e eu não vou nem entrar nos conceitos da quântica aqui, senão ia dar muito enrosco, tá? Mas se a gente junta toda essa visão da neurociência com a visão da física quântica, o que a gente conclui é: não existe nenhuma realidade fora de nós. Toda a realidade acontece internamente. E aí tem uma coisa interessante, porque, embora cada um de nós tenha suas particularidades, tenha seu próprio banco de dados de experiência, de uma certa forma, todos nós usamos a mesma lógica de processamento de informações. E é isso que dá a coesão social. Então veja, todos nós vivemos numa casa com mais ou menos os mesmos objetos: televisão, geladeira, cama, fogão, essas tralhas todas. Todos nós mandamos nossos filhos para as escolas, todo mundo se veste, ninguém anda nu, né? Isso é tudo a mesma lógica de processamento de informações, embora cada um tenha suas particularidades. Isso é para fazer vocês pensarem um pouco. Lembrem-se de como eu abri. Não quero convencê-los, quero seduzi-los. Então a ideia, isso foi um insight que eu tive conversando lá com a Jaqueline. Uma coisa que a Vera me mandou, que era o Bergson falando sobre consciência, e o Bergson dizendo que a consciência é essa coisa que acontecia entre o passado e o futuro. É exatamente a ponte entre o passado e o futuro. E aí eu fiquei pensando nisso e falei: caramba, se a gente cria literalmente a realidade, olha que coisa maluca. A gente tem aqui, porque veja, não tem nada, absolutamente nada, que não seja feito de átomos. Tudo é feito de átomos. Tudo, absolutamente tudo. E o mais, eu diria que até poético, os átomos que estão hoje nos nossos corpos já foram um dia forjados nas estrelas. Então nós somos literalmente filhos das estrelas, né? Como? Não é Carl Sagan. Não é o quê? Carl Sagan, exatamente. Nós somos literalmente filhos das estrelas. É belíssimo isso, né? Poético. Filhos do universo. Então vejam, aqui a gente tem um potencial quântico, uma quantidade enorme de partículas. E lá a gente tem um mundo de fenômenos onde a gente vive. O nosso mundo, aquilo que a gente percebe como o mundo que nos cerca. Entre um e outro, o que talvez a gente tenha seja a consciência. Eu queria convidar vocês para ser honesta, não faço a menor ideia de se vai dar certo. Não faço a menor ideia do que vai acontecer. O que eu queria fazer é convidar vocês para simular um sistema complexo adaptativo. Bom, a ideia é o seguinte: vocês têm que desenhar um A. A. Letra A. A. A e letra de forma, ok? Letra A. Todo mundo recuperou o que é uma letra A? Por que vocês estão pegando esses papéis aí? Para desenhar? Vocês pensaram que era faixa assim? Tem que ficar aí.
A ideia é que vocês desenhem um A com o corpo de vocês todos juntos. Quero ver como é que vocês vão virar. Não sei o que vai dar. Mas sei que desenhar lá. De observação. É muito bom observar, viu? É um posto privilegiado. Mas eu achei assim, muito interessante porque de início a gente parece que é muito simples, né? Ela estava dizendo que era só fechar aqui e as pessoas achando que tinham que fechar lá em cima. Mas o que me chamou mais atenção foi o número de pessoas que a Clara disse que era a percepção que elas tinham de que não precisavam se mexer. Eu acho que era uma escolha. A escolha que muitas pessoas fizeram de não se envolver de forma alguma, de permanecer em seus lugares, alheios completamente a tudo que estava acontecendo aqui. Então isso foi o que realmente me chamou mais atenção. Um grupo significativo de pessoas com laptops, isso não é uma crítica, com seus telefones. Não, mas isso não é uma crítica, não. Eu estou falando que me chamou mais atenção, a escolha de não se envolver com essa proposta, com esse processo que é na verdade o que a gente faz na vida da gente o tempo todo, né? Escolhas para ficar de um lado ou de outro. Para fazer o A ou não fazer o A. O que eu percebi é que várias pessoas precisam de alguém que as comande, faça isso, faça aquele outro. E era uma coisa muito simples. A nossa sala já tem um formato de um A. O que muda é como você está enxergando este A. Algumas pessoas estavam enxergando ele pontudo, outras pessoas estavam vendo o A como se fosse numa folha de caderno. E era muito simples. O pessoal que estava na lateral, na ponta, ficariam em pé. O pessoal do notebook ficariam a tampa do A e a outra lateral em pé. Era simples. Era só uma questão do pessoal tomar atitude e se fechar. Entendeu? E eu acho assim que essa movimentação, e muita gente ficou muito perdida, esperando que alguém coordenasse. E era uma coisa muito simples, pegar, levantar e ficar, e o pessoal era aqui, ficar em pé. Já tinha se formado lá. Essa era a minha visão. Isso é a minha visão. Bem, eu percebi, além disso, que algumas pessoas que estavam nas laterais, mais próximas do palco, que estavam mais agitadas e tinham a intenção de orientar as outras da ponta. E na parte de cima ali, quase ninguém se mexeu, depois da trava do ar. Foi isso. Somente isso que eu percebi. Olha, eu queria só fazer uma observação. É o seguinte, que dificulta, esse espaço não é adequado. Se nós estivéssemos num plano assim, aberto, tivesse cadeiras, essas coisas, eu acho que seria sido extremamente facilitado. Porque nessa movimentação, nesse espaço no auditório cheio de ofício, a ideia de fazer o A em vírgula ou quadrado não tem importância. No momento em que ele começasse a ser feito, se nós estivéssemos num espaço aberto, acho que a coisa teria evoluído assim mais facilmente. Bom, a primeira percepção que eu tive é que se todo mundo tivesse uma ideia de como fazer, a gente ia ficar ótimo. Então, acho que resgatando uma discussão. Bom, primeiramente eu percebi a importância da inércia, que se todo mundo tivesse uma ideia e fosse proativo, a gente ia entrar numa situação de causa que até se conseguisse organizar, deliberar sobre uma... Exato. Acho que por isso que eu sugeri que se você não sabia o que ia fazer, sentava, porque era mais fácil ser comandado, direcionado de certa forma.
E eu faço uma relação com um pouco que se discutiu aqui sobre a questão dos enxames e formigueiros. Eu acho que se a gente tivesse treinado para formar eu acho que seria mais instintivo, mais rápido. Então, de certa forma, você não pode simplificar o comportamento humano, que é um sistema muito mais complexo do que formigueiro e enxame. Posso falar? Acho que, assim, meio... Falar só rapidinho. Oi. A minha grande dúvida era se era para fazer um A manuscrito ou um A de forma. Eu só queria comentar, fazer uma extrapolação. É interessante como a gente acredita que temos um objetivo comum. A gente sempre acredita que temos um objetivo comum. Mas na hora da gente olhar aqui, será que tínhamos um objetivo comum? Será que a gente sempre tem? Mas oficialmente temos objetivos comuns. E aí a gente fica se iludindo, acreditando que temos esses objetivos comuns, e aí as coisas não acontecem. Se nós realmente não criarmos objetivos comuns, compartilhados, as coisas talvez não aconteçam, ou leve muito mais tempo para acontecer. Vou fazer uma observação sobre uma coisa que aconteceu no meio e foi clássica. Por favor, não entendam como uma crítica, assim, as pessoas envolvidas. Enquanto a galera da plateia estava decidindo ainda de uma maneira meio confusa como fazer, algumas pessoas subiram ali, naquele púlpito, e começaram a coordenar pelo microfone. Enfim, isso é hierarquia, né? Eu não sei se era bem o objetivo, mas ter uma pessoa ali na frente que começa a coordenar tudo porque consegue ver todos e mexê-los como pecinhas, é bem mais cômodo, inclusive, para as peças. Mas acho que não é o objetivo desse tipo de organização. Tenho uma observação aqui. Foi interessante que todos os observadores deram uma visão deles da realidade e nenhuma bateu com a minha, e talvez não tenha batido com as de vocês. E como a gente faz isso o tempo todo, a gente vai construindo, um está achando que é simples, outro que é complicado, e eu o tempo todo achava que a gente ia fazer um ar redondo, estava bárbaro na minha cabeça. Mas é interessante que eu, como cupim, eu estava olhando o que meu colega estava fazendo, queria chegar pro lado dele e achei que a gente ia chegar lá. Aí veio alguém e quis coordenar, e disse, agora não brinco mais. Então é interessante que a gente vai se adaptando, tendo criações. Eu acho que vale a pena acrescentar que muita gente... Olha o microfone. Acho que vale a pena acrescentar que muita gente ficou sentada porque não se achou parte do A. É uma outra forma de se fazer o A. Quem fica de pé está no A. Então faltou, na verdade, exatamente essa questão do objetivo. Qual é o A que a gente quer formar? Acho que faltou, na verdade, uma ordem inicial do que a gente tem que fazer. Pessoal, eu fui citado aqui. Peraí. Paralela com essa, e o áudio está indo para lá também dos microfones. Então peço que qualquer pergunta na plateia pode no microfone. Obrigado. A Mariana falou a respeito de que... Tá aqui, gente, só um minutinho. Aqui, só um minutinho. Minha observação que a maior parte se dispôs ao desafio, mas como você tinha colocado a questão da realidade anterior, quando você falou do A, minha percepção é que cada um imaginou um A diferente. Um A redondo, um A de ponta cabeça, um A com trave, um A sem trave. E no meu ponto de vista, como liderança ou sem liderança, não houve uma forma de comunicação que viabilizasse o desafio. Então existiam percepções distintas do A, e essa ausência de comunicação, porque eu acho que nós somos capazes aqui de fazer qualquer letra aqui, numa quadra, de ponta cabeça, de qualquer jeito. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, o aspecto da comunicação foi o que dificultou o alcance do desafio, porque acho que é muito simples fazer o A aqui de qualquer jeito, a gente precisava só se organizar. É que a Mariana falou das pessoas que foram na frente, eu fui uma delas, né? Então, eu queria dizer o seguinte, exatamente o que ele estava querendo dizer. A comunicação que é a que faz isso. E
estava difícil de se comunicar. Então, eu tomei uma atitude de procurar o microfone para tentar expressar a minha ideia no meio desse caos, porque nós entramos em caos. Isso é uma coisa. E a segunda é que, para ser rede, não precisa participar quem não quer. Eu concordo plenamente com o outro companheiro. Quem quisesse fazer o A, estava tentando fazer. E quem não quis, não entra, pronto. Ninguém está mandando em ninguém. Só estávamos tentando usar uma ferramenta chamada microfone, outros foram no gogó, outros tomaram a atitude de fazer uma parede humana. Eu penso dessa forma, tá? Pois, eu acho que a percepção, ao contrário do que falaram aqui, a gente tinha sim um objetivo comum, mas a gente tinha múltiplos caminhos para chegar a esse objetivo. Como você falou, a gente teve um problema uma dificuldade de comunicação, e é natural numa rede como essa, que temos todos laços fracos, ainda não temos uma conectividade tanto de comunicação como de empatia, que a gente tenha dificuldade para se organizar. Talvez até nesse espaço a gente demoraria mais tempo para conseguir até criar esses laços, essas sinapses entre nós, que proporcionasse esse resultado, a chegar ao objetivo mesmo com múltiplos caminhos. Só uma observação. Eu acho que ilustra bem o que a gente estava conversando, né? O decréscimo da massa cinzenta. Enquanto a gente fica aqui, cada um imaginando como faz o seu ar, a gente é incapaz de perceber o que está acontecendo ao nosso redor e se posicionar com relação a isso. E eu queria apontar também a questão lógica da escassez, né? Porque a gente sempre acha um motivo para dizer, não funcionou porque o pé é inclinado, porque tem cadeira, porque a cadeira não se mexe. Será? E condições da vida, quais são as condições ideais de vida? Todo mundo tem condições ideais, porque eu nunca encontrei, assim, se me disserem, me digam onde é que é o amor. Mas eu estou ouvindo vocês falarem, ok, será que agora vocês montariam um ar diferente? Não. Acho que agora deixa eu perguntar mais uma coisa. Clara! Oi, aqui! Aqui! Eu acho que, observando o que estava acontecendo, o que me veio à mente é que a gente não tem noção do próprio espaço. Então fica difícil você se alocar se você... Bom, mas aonde eu estou dentro disso? Então, essa foi a minha dificuldade. E eu percebi que outras pessoas também estavam assim meio perdidas, soltas. Olha, eu queria dizer também o seguinte, o objetivo, ele foi definido de modo vago. E a gente obteve todo tipo de resultado que podia derivar desse objetivo. Ou seja, cada um pensou que, de uma maneira diferente o que era o ar. E ainda tem uma outra coisa, por que fazer o ar? Por que você propôs essa dinâmica? E era o que eu estava pensando. Além de que ar a gente deveria fazer, de que maneira a gente deveria se coordenar. Podia haver processos de liderança ou não. Então teve gente que não gostou também do processo de liderança que se estabeleceu. Então todo tipo de coisa aconteceu. E ontem eu, conversando sobre os processos de auto-organização, uma pessoa me disse o seguinte: talvez a sua expectativa em relação a cumprir determinado objetivo é que estivesse errado. Talvez você deveria simplesmente baixar essa expectativa. Eu não concordei muito com isso, mas se a gente aplicasse aqui, poderia ser o seguinte: foi satisfatório, a gente fez alguma coisa, nem que seja um caos. Bem, gente, mais alguém? Então, eu queria colocar aqui que o que eu pude perceber dentro dessa observação aí, desse exercício, é que um pouco antes da gente se organizar ainda, de ter uma liderança, enfim, para formar o A, a gente parte do princípio que cada indivíduo tem uma experiência, cada indivíduo tem um modelo mental diferente. Então, cada um pensou num A diferente e quis colocar isso, o seu modelo mental, como se fosse aquilo que fosse ser desenhado.
Aí nesse momento que a colega se sentiu, digamos assim, fora do contexto, estou perdida no espaço, é que ela percebeu que o modelo mental, de repente, o A que ela estava desenhando, não tinha nada a ver com o que, vamos supor, a grande maioria estava querendo desenhar. Então eu acho que isso também contribuiu para o caos. E aí, de certa forma, acabou que não se gerou o objetivo comum, que era formar o A. Se as pessoas quiserem fazer um A agora, é só dar as mãos em linha. Todo mundo e faz o A também. Não precisa, como o colega disse, não precisa se levantar. É só os colegas darem as mãos, todo mundo, vamos fazer o A. Vamos lá. Isso é muito rico. Fantástico. Só um comentário, não sei se é influenciar no sucesso ou não da tarefa, mas existia assim uma orientação no início, que era todo mundo que estava com o computador fechasse. Talvez existisse uma forma de organizar descentralizado, por exemplo, se alguém emergisse uma tag para as pessoas comentarem as propostas no Twitter. Não sei o quanto que influenciou não usar a rede descentralizada no cumprimento da tarefa. Vou fazer um A com o avatar do Twitter. É o seguinte, que liderança não é uma questão de chegar lá na frente e berrar mais alto. É quem exprime aquilo que o grupo aceita como criativo, válido. Então quando alguém sugeriu aí, todo mundo aceitou, porque é uma coisa que emergiu no grupo. Não é uma liderança, é aquele que expressa o espírito do grupo. Vamos lá. Gente, fantástico. Tudo que eu vi, todos os comentários aqui, eu me deliciei. Para mim foi fantástico. Mas tem várias coisas que a gente pode observar, né? Eu queria dizer que assim, a primeira coisa que para mim ficou forte foi o seguinte: a liderança acontece de forma complementar. Ou seja, eu posso catar o microfone aqui ou querer pegar a frente de alguma coisa. Se não houver ressonância, eu não estou liderando coisa nenhuma. Outra coisa, a percepção nunca é uniforme, né? Enquanto um acha que tem que ser liderado aqui, tinha um grupo lá, pô, não estou afim, vou parar de brincar, etc e tal. Ou seja, isso tudo faz parte do jogo. O que é isso? É um sistema complexo adaptativo produzindo ordem. E aí é muito interessante de ver que na primeira gente, vocês têm que desenhar um A. O primeiro impacto fica todo mundo pensando, o que ela está falando de desenhar um A? A primeira coisa que a gente pensa é óbvio, a gente vai ter que desenhar um A no caderno. Primeira coisa, né? E aí eu disse, não, vocês têm que desenhar um A com o corpo de vocês. Aí pintou uma informação que fez o quê? Fez com que o grupo todo se movesse, se adaptasse em função da informação e gerasse um outro tipo de esquema. Isso é literalmente um sistema complexo adaptativo em ação. Então, durante todo o tempo, tudo que eu não sei quantas pessoas tem aqui, umas 100, 150? Umas 200 pessoas aqui. Olha, 200 pessoas juntas, sem nenhum tipo de liderança, porque teve aqui uma tentativa, ele falou aqui, o pessoal chiou lá e mandou levantar, sentou, aquela confusão toda, mas vocês fizeram um A. Não estava muito visível, quer dizer, não estava perfeito, mas fizeram um A. Tinha umas 2, 3 pessoas sentadas aqui, num espaço vazio do A. A parte de cima tinha umas pessoas lá, que se elas saíssem um A ficaria mais visível, com travessão aqui, mas saiu um A.
Agora, 200 pessoas que não se conhecem formaram um A em quantos minutos? 10? 15 minutos? Isso foi inteligência coletiva em ação. E todo mundo falava e a informação reverberava, alguém topava, pegava, levantava. Essa do A, que a Vera pontuou, muito bacana, de repente alguém falou assim, pô, se a gente fizer um A agora, e pô, saiu um A espontâneo aí. Ou seja, a questão é a seguinte: pequenos estímulos podem provocar grandes mudanças. Isso é muito bacana, sabem por quê? Uma única pessoa literalmente muda o mundo. Esse papo de o que eu posso fazer contra o mundo todo, essa impotência que a gente sente frente ao mundo, isso é uma ilusão, isso é uma grande fantasia, porque a verdade é que qualquer tipo de mudança significativa que aconteceu nesse mundo, a ideia veio de uma pessoa ou de um grupo, ou de um pequeno grupo de pessoas, e essa ideia reverberou pelo sistema, até que teve uma hora que o sistema como um todo mudou, se rearranjou, a nossa sociedade vem mudando dessa forma. Então, cada um de nós tem o poder absoluto de mudar o mundo. E o que eu acho tremendamente importante, pelo menos na minha visão, é o seguinte: não existe certo e não existe errado. Não existe nenhum tipo de julgamento que alguém possa fazer em nenhum tipo de situação que seja um julgamento neutro. Não existe neutralidade. Toda vez que a gente emite uma opinião, toda vez que a gente conta uma verdade, a gente está falando com os nossos olhos. Não tem jeito. E nós vamos estar parcialmente corretos sempre. Então, o próprio mundo é uma visão humana, é sempre uma visão antropomórfica. Bom, o que mais eu vou fazer aqui? Sucessivas adaptações provocam uma transição de fase. Bom, isso é super importante. Então, o que acontece? A gente recebe informação, recebe, até que tem uma hora que você se move, você muda, o sistema muda. Aqui nesse exercício, isso daqui, quando é que se deu a transição de fase? Em 2 momentos. A gente teve 2 transições de fase aqui. A primeira transição de fase foi quando eu falei para vocês, desenhe um A. Todo mundo ficou sentado, processando o que eu tinha falado. Aí, de repente, alguém começou, bom, vamos levantar, vamos isso. Uma transição de fase, porque o sistema estava num determinado tipo de equilíbrio, essa informação entrou e vocês saíram desse tipo de equilíbrio e passaram para outro tipo de movimento. Isso foi uma transição de fase. A segunda transição de fase, quando vocês voltaram a sentar de novo, desmontando o ar. Né? Então, essa aqui é a ideia aqui. Bom, diferenças mínimas nas condições iniciais fazem os resultados serem muito diferentes. Então, se eu tivesse dito, desenhem um A assim, assim, assim. Se eu tivesse dito ou explicado, então vocês podem pegar o auditório, já dar passado tudo mastigadinho, certamente teria acontecido um outro tipo de dinâmica aqui. Tá? Então, o início, a faísca, aquilo que faz com que um sistema adaptativo se coloque em movimento, é extremamente importante. E a gente vai ver que é muito importante em análise de redes também. O que mais faltam aqui?
Bom, aprendem-se, adaptam-se e produzem ordem. Ficou alguma dúvida disso? Não, né? Propriedades globais emergem do comportamento gregário de indivíduos. Alguma dúvida disso também? Não? Isso daqui é a percepção da emergência aqui. Bom, tem esses processos de feedback e isso é extremamente importante. Pô, eu estou na frente, né? Vocês estão enxergando? Estou na frente? Não. Não? Tá bom. Só estou um pouquinho na frente. Tá bom? Tá. Então, esses sistemas complexos adaptativos durante todo o tempo você lança uma ideia aqui. Aí a ideia salta de um para o outro e ela é aceita. Aí pinta uma outra ideia aqui, um outro centro atrator aqui, ela vai saltando, mas ela saltou 2 caras e morreu lá. E outra ideia ali, e salta mais 2 pessoas e morre lá. E aí, de repente, pinta uma outra 10ª ideia ali no canto e essa ideia reverbera. Reverbera pelo sistema inteiro e quando ela reverbera, ela é adotada. Aí o sistema se coloca num determinado estado, uma determinada forma, um determinado esquemata. Bom, esses caras, só que é o seguinte, você tem esse ponto que é chamado de limite do caos. Você tem um ponto suspenso entre caos e ordem, que é o ponto de máxima capacidade de adaptação e máxima capacidade de processamento de informação. É nesse ponto que as coisas acontecem. Por quê? Se você cai para o caos, fica uma zona e nada acontece. Se você cai para a ordem, o sistema cristaliza numa ordem e também nada acontece. Então você tem que estar sempre no limite do caos. Por um lado, você tem que ter um sistema razoavelmente estável para que ele se mantenha, mas ao mesmo tempo você tem que ter um sistema aberto o suficiente para que novas ideias circulem, porque senão ele vai cristalizar e vai acabar, não tem como. Então este ponto de equilíbrio do sistema é tremendamente importante. E se a gente para pensar, nossas vidas acontecem o tempo todo no limite do caos. Não só a vida coletiva, mas as nossas vidas individuais, elas acontecem e têm seu melhor ponto no limite do caos. Vamos à rede social. A comunicação é o elemento central. Vocês concordam com isso? Isso daqui é do Capra. Quem tiver, do livro As Conexões Ocultas. Então, o que a gente tem? Durante todo o tempo, as comunicações rolam e acabam produzindo um sistema comum de crenças e de significados. Alguém aqui participa da escola de redes? Uma boa parte. Para quem não participa, a escola de redes é uma comunidade virtual onde estão lá reunidos todo mundo que estuda redes. Eu falei da escola de redes porque é o seguinte, a escola de redes tem lá, quando você entra na escola, a primeira coisa que está escrito lá é o seguinte: você entrou nessa escola, você está disposto a ler aqui as nossas regras e a cumpri-las? Porque se você não estiver disposto, não entre. Você, se entrar naquela rede, você tem que cumprir aquelas regras, né? Isso faz parte do jogo. E na verdade, são essas regras que criam o limite de qualquer sistema. Então, o limite de um sistema é criado pelas regras e pelo conjunto de significados daquele grupo. É isso que gera um limite. Não existe um limite físico. Existe realmente um limite totalmente abstrato que é estabelecido pelos próprios membros do grupo.
E observem que, embora às vezes exista aparentemente um controle ou uma coordenação central do grupo, esta coordenação e esse controle central acontecem porque todos do grupo concordam com ela. Bom, isso então, autorregulação, sistema. Essa identidade que a gente cria com significados, regras e pressupostos e que todo mundo segue. Vou dar um exemplo disso. Há uns anos atrás, uma amiga chegou para mim e disse assim, estava super chateada porque a prima dela ia casar, ia ser um casamento muito chique, e ela ia ter que comprar roupa para ela e para o filho, e fazer maior gasto para ir lá na festa, não sei o quê. Aí eu perguntei, por que você vai? Se é tão incômodo assim, está tão chato, por que você vai? Ah, mas imagina, eu não posso deixar de ir. Nossa, vou arrumar a maior confusão, etc e tal. Bom, então vá. Mas eu não estou a fim de ir, que eu tenho... Bom, então fica. Não posso. Ah, ok. Vocês já se viram nessa situação alguma vez na vida, não? Não conhecem essa situação. Então, é muito comum, por exemplo, né? Putz, eu tenho que jantar na casa do fulano, aquele pessoal muito chato. Mas como é que a gente não vai ir? Aí o fulano que vai te receber está lá na mesma situação, né? Porque com a cara chata, que saco. Então são regras sociais que a gente segue, né? Não porque nós somos obrigados a seguir, mas por opção. A gente pode simplesmente não ir, mas a gente, o que a gente costuma dizer? A sociedade te obriga. Não é isso? Sociedade não obriga ninguém, gente. Sociedade nem existe, é um pensamento abstrato, né? A gente faz as nossas opções, né? Então eu pergunto, por que vocês trabalham numa empresa se vocês não gostam? Eu sou obrigado. Eu tenho que pagar minhas contas, não é isso? Vocês vão responder? Aí eu vou dizer assim, como assim, gente? Pô, vai viver lá no meio do mato, vai viver uma vida de índio, tem um monte de alternativa. Ninguém é obrigado. Na minha percepção, na minha particular percepção, cada ser humano tem o controle da sua vida. E cada ser humano faz as suas opções. E é isso que nos define. Não existe algo que aconteça fora de nós mesmos. Isso é minha percepção, tá? É como enxergo. Bom, ao mesmo tempo que a gente conversa, cria significados e cultura e etc e tal, a gente também, a rede também gera bens e artefatos materiais que são intercambiados pelas pessoas da rede. Agora eu pergunto, o que neste mundo não é resultado da rede? Leis naturais, estamos chegando aí sim, certo? Mas aí a gente tem toda uma rede que não é nossa, mas falo da rede humana, da sociedade humana. Então veja, qualquer coisinha, esse aparelho, isso aqui, o que tinha por trás disso antes de ser fabricado? Tinha areia de um lado e não sei o que do outro, mas o quê? Gente, gente que pensou em juntar areia e fazer isso, blá blá blá. Tudo, absolutamente tudo que nós temos nessa sociedade, no nosso mundo, é produto de uma rede de pessoas.
Então, minha proposta é mais ou menos essa visão. Não importa se a gente está falando de uma empresa, de uma organização do terceiro setor, de uma instituição pública, ou de qualquer, ou um grupo religioso, uma família, ou o que seja, nós estamos falando de redes de pessoas. Sempre. Então você tem uma rede de pessoas, e aí vou pegar o caso de uma empresa, ou de uma instituição qualquer, uma ONG, o que seja. A gente tem uma rede de pessoas que criam processos que vão desembocar em produtos ou serviços, tá? Que por sua vez influenciam também a própria rede de pessoas que os criou, que vão colocar ou desenvolver estratégias para colocar esses produtos e serviços no mercado ou na comunidade. E quando a gente fala em comunidades, em mercados e o caramba, nós estamos falando de quê? Uma rede de pessoas. Então, não importa para onde a gente olha, a gente está falando de uma rede de pessoas. Análise de redes tem a ver com o quê? Com pegar esta rede de pessoas e ver como é que elas estão estruturadas em termos de transição de informação. Bom, então a análise de redes faz o quê? Estuda as estruturas e as dinâmicas das redes sociais ao longo do tempo. Onde é aplicável? Porra! Onde não é aplicável? Vocês conseguem imaginar uma situação onde uma análise de redes não seja aplicável? Desde que existam pessoas envolvidas, trocando informações de alguma forma, uma análise de redes é aplicável. Não importa se é uma família, se é um grupo de amigos, se é uma empresa, se é uma ONG, se é um órgão público, dá no mesmo. É gente conversando com gente. Ao longo do tempo, tem tido, o pessoal tem tido diferentes visões, diferentes abordagens de como se fazer uma análise de rede ou de como uma rede funciona. Isso daqui é o pessoal da abordagem matemática. E os pesquisadores mais conhecidos têm essa abordagem. Os caras estão tentando definir matematicamente o funcionamento de uma rede. Então, Barabasi, Duncan Watts, Strogatz e por aí é o pessoal que utiliza a lógica matemática para compreender as redes, ou a complexidade matemática para compreender as redes. Primeiro, os matemáticos começaram com o entrelaçamento regular de rede, tá? Onde cada nodo é ligado em outros dois nodos, mas isso não existe no mundo humano. Aí imaginou-se que a rede fosse randômica e que os nodos se conectariam aleatoriamente, mas não, existe intencionalidade nas nossas conexões. Então, a rede também não é randômica. Aí vieram o Strogatz e o Watts com essa ideia de mundo pequeno. Aí isso é meio fácil de perceber essa ideia que eles tiveram. Até num filme que saiu sobre o trabalho deles, tem um videozinho que está lá na escola, inclusive, eles colocam lá a seguinte analogia. Vocês imaginam um estádio de futebol lotado. Para uma pessoa conversar com outra pessoa do outro lado do estádio, impossível, certo? Porém, se você dá um celular para algumas pessoas nesse lado do estádio, e se você dá outro celular para outras pessoas no outro lado do estádio, o que você tem? Você vai encurtar as distâncias,
porque essas pessoas vão conseguir se comunicar muito mais fácil. E não só a pessoa que está com o celular, mas todas as pessoas que estão em volta. Porque podem pedir, me presta o celular, ou diga isso para fulano de tal. Então você reduz drasticamente o tamanho social do mundo. Basicamente, essa foi a experiência dele. E aí veio para a base um pouco depois, ou ao mesmo tempo, diria eu, que o Watts, e começou a perceber o seguinte, que não existia regularidade mesmo, né? Que principalmente o mundo web era feito de alguns hubs, né? Muito nodos, extremamente conectados, ao qual todo mundo ia, e o modelo, esse modelo ficou conhecido como Scale Free. Bom, e aí eu tive a grata satisfação de conhecer, de descobrir esse pessoal aqui, que é de 2009. Tem um outro pessoal que tem um outro tipo de abordagem, né? No qual eu estou junto com esse pessoal, que não é uma abordagem matemática, porque eu particularmente eu acho que a complexidade social jamais vai poder ser traduzida matematicamente, por mais esforços que se façam por isso. Isso é a minha percepção. E é um grande problema, porque a gente tem esse ranço, esse paradigma científico, que se não for matematicamente provado, não é ciência. Bom, eu não sei como é que a gente vai provar matematicamente um ser humano ou uma rede de seres humanos. Honestamente, não sei. Tá? Posso estar enganada, mas a minha visão não é essa. Bom, o Moreno, muito pouco citado, geralmente, nos trabalhos, em todo o pessoal aí que estuda a ciência das redes, foi o primeiro cara que criou um método, uma forma de analisar as relações de pessoas num dado grupo. Isso foi em 1930. Tem uma coincidência aí, sabia? No meio da Grande Depressão, estava lá o Moreno falando de redes. Por um acaso, estamos num outro problema financeiro grave e por um acaso estamos de novo falando de redes agora. Essa é coincidência, né? Enfim, não sei bem o que é, mas é estranho. Bom, o que ele fez? Ele criou esses círculos concêntricos e ele colocava as pessoas mais conectadas no meio do círculo, as menos conectadas do lado de fora, e criou um círculo para pessoas que tinham a mesma percepção de relação umas com as outras e um círculo para pessoas que tinham percepções diferentes umas com as outras. A partir da construção desses dois círculos, está meio confuso, mas para a gente vai ficar um pouco mais claro, ele concluiu algumas coisas. Quem era a estrela do grupo, se tinha gente isolada, etc. e tal. Depois dele, vários pesquisadores foram desenvolvendo outros tipos lá de métodos, e aí foi se construindo o que se chama hoje de análise de rede social. Esses caras são muito interessantes, porque eles têm a mesma visão do Moreno, e a minha também, né? A gente adora um espelho. Então, aqui é o seguinte, é uma postulação que existe diferenças de alcance social dependendo de como é a qualidade da intensidade da sua ligação com uma pessoa. Então, se eu digo que eu converso com uma pessoa todos os dias, que essa minha interação e ela comigo todos os dias, é claro que o meu alcance a essa pessoa vai ser muito maior do que pessoas que eu vejo uma vez por ano, né? Eu vou ter muito mais facilidade de influenciar e ser influenciado por essa pessoa do que por aquela que eu vejo uma vez por ano, sem dúvida nenhuma, tá? Então, já na análise matemática, esse tipo de diferenciação não é levado em consideração. Bom,